Seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força pra gente. A gente tem bastante audiolivros aí. Sempre procuramos adquirir mais e trazer. Se você quer um livro específico, deixe nos comentários aí. Eu tento ir atrás assim que possível. Se gosta do nosso trabalho aí, deixa o like. Se quiser dar um apoio pra gente também, temos Pix, seja membro. Fica tudo aí na descrição do canal ou na descrição dos vídeos também. E vamos lá, vamos para mais um capítulo. 4. Barbárvore. Enquanto isso, os hobbits avançaram com a velocidade que a floresta, escura e enredada, lhes permitia, seguindo a linha do rio corrente, rumo ao oeste, subindo em direção às encostas das montanhas, cada vez mais fundo para dentro de Fangorn. Lentamente, seu medo dos orcs se dissipou e o passo diminuiu. Assaltou-os uma estranha sensação sufocante, como se o ar fosse ralo ou escasso demais para ser respirado. Por fim, Merry parou. Não podemos continuar desse jeito, ofegou ele. Quero um pouco de ar. Seja como for, vamos beber alguma coisa, disse Pippin. Estou ressequido. Escalou uma grande raiz de árvore que se insinuava na correnteza e, abaixando-se, apanhou um pouco de água nas mãos em cuia. Estava límpida e fria, e ele bebeu muitos goles. Merry seguiu-a. A água os refrescou e pareceu alegrar os corações. Por alguns momentos, ficaram sentados juntos à beira da correnteza, chapeando com os pés e pernas doídos e espiando em sua volta as árvores que se erguiam silenciosas ao seu redor. Fileira após fileira, até esmaecerem na meia-luz cinzenta em todas as direções. Será que você já nos pôs a perder? Indagou Pippin, encostando-se num grande tronco de árvore. Pelo menos podemos seguir o curso deste rio, ou entágua, ou como queira chamá-lo, e sair de novo pelo caminho da vida. Poderíamos, se nossas pernas permitissem, disse Merry, e se conseguíssemos respirar direito. Sim, é tudo muito turvo e abafado aqui dentro, concordou Pippin. De algum jeito me lembra a velha sala da grande casa dos Tuks, lá longe nos Esmiaus, em Tuquiburgo. Um lugar enorme, onde os móveis nunca foram movidos nem mudados por gerações. Dizem que o velho Tuk morou lá ano após ano, enquanto ele e a sala envelheciam e ficavam gastos ao mesmo tempo. E ela jamais foi mudada depois que ele morreu, um século atrás. E o velho Gerontius foi meu trisavô. A coisa remonta um pouquinho. Mas isso não é nada em comparação com a sensação de velhice desta floresta. Olhe todas essas barbas e bigodes de líquen, escorrendo e se arrastando. E a maior parte das árvores parece meio coberta de folhas secas, esfarrapadas, que nunca caíram. Desleixado. Não consigo deixar de imaginar como seria a primavera aqui, se é que ela chega algum dia. Muito menos uma faxina de primavera. Mas de algum modo o sol deve espiar para dentro às vezes, disse Merry. Isso não se parece nada com a descrição de treva mata que Bilbo fez. Aquela era toda escura e negra e abrigava coisas escuras e negras. Esta é só turva e assustadoramente arvoresca. Não dá para imaginar nenhum animal vivendo aqui ou ficando muito tempo. Não, nem hobbits, disse Pippin. E também não gosto da ideia de tentar atravessá-la. Nada para comer por 100 milhas, imagino. Como estão nossos suprimentos? Baixos, respondeu Merry. Saímos correndo só com alguns pacotes de reservas de lembas e deixamos todo o resto para trás. Olharam para o que restava dos biscoitos élficos. Fragmentos quebrados para uns 5 dias parcos, isso era tudo. E nenhum agasalho nem cobertor, disse Merry. Vamos passar frio hoje à noite, não importa onde formos. Bem, é melhor decidirmos o caminho agora, disse Pippin. Amanhã deve estar avançada. Naquele mesmo momento,
deram-se conta de uma luz amarela que surgira um pouco mais para dentro da mata. Feixes de luz solar pareciam ter subitamente perfurado o teto da floresta. Alô? Disse Mary. O sol deve ter topado com uma nuvem enquanto estávamos embaixo dessas árvores e agora saiu outra vez. Ou então subiu bastante para espiar por alguma abertura. Não é longe. Vamos investigar. Descobriram que era mais longe do que pensavam. O terreno ainda subia íngreme e tornava-se cada vez mais pedregoso. A luz ficou mais intensa à medida que avançavam, e logo viram que havia uma parede de rocha diante deles. O flanco de uma colina ou a extremidade abrupta de alguma longa raiz projetada pelas montanhas distantes. Não havia árvores crescendo sobre ela, e o sol caía pleno sobre sua face de pedra. Os ramos das árvores em seu sopé estendiam-se rígidos e imóveis, como se tentasse alcançar o calor. Ao contrário de antes, quando tudo parecia tão surrado e cinzento, agora a floresta reluzia com ricos tons de marrom e com os lisos cinzas negros das cáscaras semelhantes a couro polido. Os troncos das árvores brilhavam com um verde suave semelhante à relva fresca. Havia em seu entorno a primavera precoce ou uma visão fugaz dela. Na face da parede de pedra havia algo parecido com uma escada, talvez natural, feita na rocha gasta pelas intempéries e fendida, pois era tosca e desigual. Bem no alto, quase no nível dos topos das árvores da floresta, havia um patamar sob um penhasco. Ali nada crescia senão uns poucos capins e ervas na beirada, e um velho toco de árvore com apenas 2 galhos. Quase parecia com um vulto de um ancião retorcido, ali de pé, piscando a luz matutina. Para cima! Exclamou Mary alegremente. Agora é um alento de ar e uma visão da paisagem. Escalaram a rocha e subiram por ela, precipitados. Se a escada for escavada, seria para pés maiores e pernas mais compridas que as deles. Estavam com pressa demais para se surpreenderem com a forma notável como os cortes e as feridas de seu cativeiro haviam sarado e como o vigor lhes voltara. Chegaram finalmente à borda do patamar, quase aos pés do velho toco. Depois deram um salto e se viraram de costas para a colina, respirando fundo e olhando para o leste. Viram que só haviam avançado umas 3 ou 4 milhas para dentro da floresta. As cabeças das árvores marchavam costa abaixo uma planície. Ali, perto da orla da floresta, subiam grandes torres de fumaça negra e enrolada, oscilando e flutuando na direção deles. O vento está mudando, disse Mary. Voltou-se para o leste outra vez. Parece frio aqui em cima. Sim, assentiu Pippin. Receio que seja somente um brilho passageiro e que tudo vai ficar cinzento outra vez. Que pena! Esta velha floresta desgrenhada parecia tão diferente à luz do sol. Quase senti que me agradava este lugar. Quase sentiste que te agradava a floresta? Isso é bom. Isso é excepcionalmente gentil de tua parte, disse uma voz estranha. Virai-vos e deixai-me dar uma olhada em vossos rostos. Quase sinto que me desagradais os dois, mas não sejamos apressados. Virai-vos. Uma grande mão de nós salientes desceu sobre os ombros de cada um, e foram rodopiados de forma suave, porém irresistível. Então, 2 grandes braços os ergueram. Viram-se olhando para um rosto totalmente extraordinário. Pertencia a um grande vulto semelhante a um homem, quase a um troll, com pelo menos 14 pés de altura, muito robusto, de cabeça alta e quase sem pescoço. Era difícil dizer se estava trajado num material como casca verde cinza, ou se aquilo era sua pele. De qualquer modo, os braços, a pouca distância do tronco, não eram enrugados, e sim cobertos de pele parda e lisa. Os grandes pés tinham 7 dedos cada um. A parte inferior do rosto comprido estava coberta com uma ampla barba cinzenta, cerrada,
de raízes quase ramosas, de pontas finas e musgosas. Mas, naquele momento, os hobbits pouco notaram senão os olhos. Aqueles olhos fundos agora os esquadrinhavam, lentos e solenes, mas muito penetrantes. Eram castanhos, perpassados de luz verde. Mais tarde, Pippin muitas vezes tentou descrever a primeira impressão que teve deles. Davam a sensação de haver um enorme poço por trás deles, repleto de eras e lembranças e pensamentos longos, lentos e contínuos. Mas a superfície brilhava como o presente, como o sol tremeluzindo nas folhas exteriores de uma árvore vasta, ou nas ondulações de um lago muito profundo. Não sei, mas dava a sensação de que algo crescendo no solo, adormecido, poderíamos dizer, ou só sentindo-se como algo entre a ponta da raiz e a ponta da folha, entre a terra profunda e o céu, tivesse despertado de repente e estivesse estudando você com o mesmo cuidado lento que dedicara aos seus próprios assuntos internos por anos incontáveis. Hum, hum, murmurou a voz. Uma voz profunda como um instrumento muito grave de sopro, feito de madeira. De veras muito estranho. Não ser apressado, esse é meu lema. Mas, se vos tivesse visto antes de ouvir vossas vozes, agradaram-me, belas vozinhas, lembraram-me algo que não consigo recordar. Se vos tivesse visto antes de eu vos ouvir, eu vos teria simplesmente pisado, achando que ereis pequenos orcs, e depois teria descoberto meu engano. Sois deveras muito estranhos. Raiz e ramo muito estranhos. Pippin, apesar de ainda espantado, não estava mais temeroso. Diante daqueles olhos sentia um curioso suspense, mas não medo. Por favor, disse ele. Quem és e o que és? Uma expressão estranha tomou os velhos olhos, uma espécie de desconfiança. Os poços fundos foram encobertos. Hum, ora, respondeu a voz. Bem, eu sou um ente, ou é assim que me chamam? Sim, ente é a palavra, ou o ente eu sou. Podereis dizer em vosso modo de falar. Fangorn é meu nome. Conforme alguns, outros dizem Barbárvore. Barbárvore há de servir. Um ente? Disse Mary. O que é isso? Mas como tu mesmo te chamas? Qual é o teu nome de verdade? Hum, ora, respondeu Barbárvore. Ora. Isso seria revelador? Sem tanta pressa. E sou eu que estou perguntando. Estais em minha região. O que sois vós, me pergunto. Não consigo localizar-vos. Não parece que fazeis parte das velhas listas que aprendi quando era jovem. Mas isso foi há muito, muito tempo atrás. E pode ser que tenham feito listas novas. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Como é que era? Canta o conto das coisas viventes. Antes conta os quatro, aqueles povos livres. Os diante dos outros, dos elfos a gente. O anão que escavava tem casas escuras. Entre qual árvore, muitos anos nos montes. O humano que morre, mestre dos cavalos. Hum, hum, hum. Castor construtor, saltando o gamo. Urso que busca abelhas, javardo de briga. Muito come o cão, acanha-se a lebre. Hum, hum. Águia no alto, na erva o boi. Cervo tem cornos, fugaz é o falcão. Cisne luzente, serpe mais fria. Hum, Como é que era? Tum, tum, tum.
Tum. Era uma longa lista, mas seja como for, não parece que vos encaixais em nenhum lugar. Parece que sempre fomos deixados de fora das velhas listas e das velhas histórias, disse Mary. No entanto, estivemos por aí por bastante tempo. Somos hobbits. Por que não fazer um novo verso? Indagou Pippin. Hobbits são baixos, habitam em tocas. Coloca-nos entre os quatro, ao lado do humano, o povo grande, e pronto. Nada mal, nada mal, disse Barbárvore. Isso serve. Então viveis em tocas, hein? Isso soa bem certo e adequado. Porém, quem vos chama de hobbits? Isso não me soa élfico. Os elfos fizeram todas as palavras antigas. Eles começaram isso. Ninguém mais nos chama de hobbits. Somos nós que nos chamamos assim, respondeu Pippin. Ora essa, sem tanta pressa. Chamais a vós mesmos de hobbits? Mas não podeis ir contando a qualquer um. Ireis revelar vossos nomes verdadeiros se não fordes cautelosos. Não somos cautelosos com isso, disse Mary. Na verdade, eu sou um Brandebuck, Meredoc Brandebuck, apesar de a maioria das pessoas só me chamar de Mary. Eu sou Tuck, Peregrine Tuck, mas geralmente sou chamado de Pippin ou até de Pip. Mas vós sois gente apressada, ao que vejo, comentou Barbárvore. Fico honrado com vossa confidência, mas não deveis ser muito liberais logo de início. Existem entes e entes, vós sabeis. Ou existem entes e seres que parecem com entes, mas não são, como podereis dizer. Vou chamá-los Merry e Pippin, se quiserdes. Belos nomes. Pois não vou vos contar o meu nome, pelo menos não ainda. Veio-lhe aos olhos uma expressão estranha, meio astuciosa, meio divertida, com um lampejo verde. Por um lado, levaria muito tempo. Meu nome está crescendo continuamente e vivi por longo, longo tempo. Portanto, meu nome é como uma história. Os nomes de verdade contam a história dos seres aos quais pertencem minha língua. No entês antigo, como poderes dizer. É uma linda língua, mas leva um tempo muito longo para se dizer algo nela. Porque nela não dizemos nada a não ser que vale a pena levar longo tempo para dizer e para escutar. Mas agora, e os olhos se tornaram muito luzidios e presentes, parecendo ficar menores e quase aguçados. O que está acontecendo? O que fazeis em tudo isso? Consigo ver e ouvir, e cheirar e sentir muita coisa a, lá, rumba, camanda, linde, orburume. Perdão. Esta é a parte do nome que lhe dou. Não sei qual é a palavra nas línguas de fora. Vós sabeis, a coisa em que estamos, onde fico em pé, e observo nas belas manhãs e penso sobre o sol, e a grama além da mata, e os cavalos e as nuvens, e o desdobrar do mundo. O que está acontecendo? O que Gandalf pretende? E esses Burarum? Fez um ruído grave e ribombante, como uma desarmonia num grande órgão. Esses orcs e o jovem Saruman lá em Isengard. Gosto de notícias, mas não rápido demais agora. Há bastante coisa acontecendo, disse Mary. E mesmo que tentássemos ser rápidos, levaria muito tempo para contar. Mas tu nos pediste para não sermos apressados. Deveríamos contar-te alguma coisa tão cedo? Acharias grosseiro te perguntarmos o que vais fazer conosco e de que lados estás? E conhecias Gandalf? Sim, eu o conheço. O único mago que realmente se preocupa com as árvores, disse Barbárvore. Vós o conheceis? Sim, respondeu Pippin com tristeza. Conhecíamos. Foi um grande amigo e foi nosso guia.
Então posso responder às vossas outras perguntas, disse Barbárvore. Não vou fazer nada convosco. Não, se quereis dizer fazer algo a vós, sem vossa permissão. Poderíamos fazer algumas coisas juntos. Não sei sobre lados. Vou pelo meu próprio caminho. Mas o vosso caminho pode acompanhar o meu por uns tempos. Mas falais do mestre Gandalf como se ele tivesse chegado, como se ele tivesse uma história que chegou ao fim. Sim, falamos, confirmou Pippin com tristeza. A história parece que continua, mas receio que Gandalf tenha caído para fora dela. Ora essa, disse Barbárvore. Ah, bem. Fez uma pausa, fitando os hobbits por um longo tempo. Ah, bem. Não sei o que dizer. Ora essa. Se quiseres ouvir mais, continuou Merry, nós te contaremos, mas vai levar algum tempo. Não preferes nos pôr no chão? Não podemos sentar aqui ao sol enquanto ele durar? Deves estar ficando cansado de nos erguer. Cansado? Não, não estou cansado. Não me canso facilmente. E não me sento. Não sou muito flexível. Mas vede, o sol está se escondendo. Vamos deixar este. Dissestes como o chamais? Morro, sugeriu Pippin. Patamar? Degrau? Sugeriu Merry. Barbárvore repetiu as palavras pensativo. Morro. Sim, era isso. Mas é uma palavra apressada para uma coisa que esteve aqui desde que esta parte do mundo foi formada. Não importa. Vamos deixá-lo ir embora. Aonde vamos? Perguntou Merry. Ao meu lar, ou a um dos meus lares, respondeu Barbárvore. É muito longe? Não sei. Podereis dizer que é longe, quem sabe. Mas o que importa é isso? Bem, entendes? Perdemos todos os nossos pertences, disse Mary. Só temos um pouco de comida. Oh. Não precisais vos preocupar com isso, disse Barbárvore. Posso dar-vos uma bebida que vos manterá verdes e crescendo por muito, muito tempo. E, se decidirmos nos separar, posso depositar-vos fora de minha região em qualquer ponto que quiserdes. Vamos. Segurando os hobbits suave, mas firmemente, cada um na dobra de um braço, Barbárvore ergueu primeiro um grande pé, depois o outro, e moveu-se até a beira do patamar. Os artelhos semelhantes a raízes agarraram-se às rochas. Então, cautelosa e solenemente, foi dando passos de degrau em degrau e alcançou o chão da floresta. Partiu de imediato, com passos longos e deliberados por entre as árvores, penetrando mais e mais na mata, nunca longe do rio, subindo continuamente rumo às encostas das montanhas. Muitas das árvores pareciam adormecidas, ou tão inconscientes dele quanto de qualquer outra criatura que só estivesse passando. Mas algumas estremeciam e algumas erguiam os galhos sobre a cabeça dele quando ele chegava. O tempo todo, enquanto caminhava, falava consigo mesmo numa longa torrente contínua de sons musicais. Os hobbits ficaram em silêncio por algum tempo. Sentiam-se muito estranhamente a salvo e confortáveis, e tinham muito em que pensar e com o que se admirar. Finalmente Pippin arriscou-se a falar outra vez. Por favor, Barbárvore, disse ele, posso perguntar-te uma coisa? Por que Celeborn nos alertou sobre tua floresta? Diz que não nos arriscássemos a nos enredar nela. Ele fez isso? Ribombou Barbárvore. E eu poderia ter dito quase a mesma coisa, se estivesseis indo na outra direção. Não vos arrisqueis a vos enredar nas matas de Laurelin Dorenan. É como os elfos costumavam chamá-la. Mas agora encurtam o nome. Lothlórien é como a chamam. Talvez estejam certos. Talvez esteja minguando e não crescendo.
A terra do Vale do Ouro Cantante é o que era certa vez. Agora é a flor do sonho. Ah, bem, mas é um lugar esquisito e não é para qualquer um se aventurar nele. Estou surpreso de que tenham chegado a sair, mas muito mais surpreso de que tenham chegado a entrar. Faz muitos anos que isso não acontece aos estranhos. É uma terra esquisita. E esta também. Pessoas deram-se mal aqui. Deram-se mal, sim. Lauleri, Laurerin Dorenan, Lindelorendor, Malinor Nelion, Ornemalin, cantarolou para si. Lá dentro estão se atrasando bastante em relação ao mundo, eu acho, disse ele. Nem esta região, nem qualquer outro lugar fora da Floresta Dourada, é o que foi quando Celeborn era jovem. Mesmo assim. Taurelinomia, Tumbalemorna, Tumbaletauria, Lomenor. É o que costumavam dizer. As coisas mudaram, mas ainda é verdade em alguns lugares. O que queres dizer? Indagou Pippin. O que é verdade? As árvores e os entes, disse Barbárvore. Eu mesmo não compreendo tudo o que ocorre, portanto, não posso explicá-lo a vós. Alguns de nós ainda são entes verdadeiros e bastante vivazes à nossa maneira. Porém, muitos estão ficando sonolentos, tornando-se arvorescos, como podereis dizer. A maior parte das árvores são só árvores, é claro. Porém, muitas estão meio despertas. Algumas estão bem despertas. E umas poucas estão bem. Ah, bem, ficando entescas. Isso está ocorrendo o tempo todo. Quando isso acontece a uma árvore, descobre-se que algumas têm corações maus. Nada a ver com sua madeira, não é isso que quero dizer. Ora, conheci alguns velhos salgueiros bons mais abaixo no Entágua. Faz tempos que se foram, ai deles. Estavam bem ocos, na verdade. Estavam todos se despedaçando, mas tão tranquilos e de fala tão mansa como uma folha nova. E depois existem algumas árvores nos vales sob as montanhas, saudáveis como que, e malvadas até a raiz. Esse tipo de coisa parece que se espalha. Costumava haver algumas partes muito perigosas nesta região. Ainda há algumas manchas muito sombrias. Como uma floresta velha lá para o norte, queres dizer? Perguntou Mary. Sim, sim. Algo assim, mas muito pior. Não duvido de que haja alguma sombra da grande treva ainda jazendo lá para o norte, e lembranças ruins são repassadas. Mas há vales fundos nesta terra onde a treva jamais foi erguida, e as árvores são mais velhas que eu. Ainda assim fazemos o que podemos. Afastamos os estranhos e os imprudentes, e treinamos e ensinamos, caminhamos e capinamos. Somos pastores de árvores, nós, os velhos entes. Agora restam bem poucos de nós. As ovelhas se tornam como os pastores, e os pastores como as ovelhas, é o que dizem. Mas devagar, e nenhum deles passa muito tempo no mundo. É muito mais rápido e mais próximo para as árvores e os entes, e eles caminham junto pelas eras. Pois os entes são mais como os elfos, menos interessados em si mesmos que os homens, e melhores para penetrar em outras coisas. E, no entanto, os entes são mais como os homens, mais mutáveis que os elfos, e mais rápidos para assumirem a cor do exterior, podereis dizer. Ou melhores que ambos, pois são mais estáveis e mantêm as mentes por mais tempo nas coisas. Alguns da minha espécie já se parecem muito com árvores e precisam de algo grande que os incite, e só falam em sussurros. Mas algumas de minhas árvores têm membros ágeis, e muitas conseguem falar comigo. Os elfos começaram com isso, é claro, despertando árvores, ensinando-os a falar e aprendendo sua fala arvoresca.
Sempre quiseram falar com tudo, os velhos elfos. Mas então veio a grande treva, e eles se foram por sobre o mar, ou fugiram para vales longínquos, e se esconderam, e fizeram canções sobre os dias que não retornariam nunca mais. Nunca mais. Sim, sim. Certa feita havia só uma mata daqui até as montanhas de Lum, e esta era apenas a extremidade leste. Que fundo motor. Aqueles foram os dias amplos. Houve tempo em que eu podia caminhar e cantar o dia todo e não ouvir mais do que o eco de minha própria voz nas colinas encovadas. As matas eram como as matas de Lothlórien, só que mais espessas, mais fortes, mais jovens. E o cheiro do ar, fedor de gasolina. Eu costumava passar uma semana só respirando. Barbárvore silenciou, caminhando avante, porém mal fazendo ruído com os grandes pés. Então começou a cantarolar outra vez e passou para um canto murmurante. Gradativamente, os hobbits se deram conta de que cantarolava para eles. Nos salgueirais de Tassarinan, caminhei na primavera. Ah, a paisagem e o perfume da primavera em Nantazarion. E falei que isso era bom. Passei no verão entre os olmeiros de Ossiriand. Ah, a luz e a música no verão junto aos 7 rios de Ossir. E pensei que isso era melhor. As faias de Neldoreth. Cheguei no outono. Ah, o ouro e o rubro e o rumor das folhas no outono em Taur na Neldor. Era mais que o meu desejo. Aos pinheiros do planalto de Dorfonion subi no inverno. Ah, o vento e o alvor e os negros ramos do inverno em Orod na Fan. Minha voz se ergueu e cantou ao céu. E agora todas essas terras jazem sob as ondas e caminham em Ambarona, em Tauremorna, em Aldalome, em minha própria terra, no país de Fangorn, onde as raízes são longas. E os anos jazem mais espessos que as folhas, em Tauremornalome. Ele terminou e continuou caminhando em silêncio, e em toda a mata, até onde alcançava o ouvido não havia ruído nenhum. O dia minguou, e o anoitecer se enrodilhava nos caules das árvores. Finalmente os hobbits viram, erguendo-se indistintamente diante deles, uma terra íngreme e escura. Haviam chegado aos sopés das montanhas e às raízes verdes do alto Mefedras. Descendo pelo flanco da colina, o jovem Entago, saltando de suas nascentes muito acima, corria ruidoso de degrau em degrau ao encontro deles. À direita da correnteza havia uma longa encosta coberta de grama, já cinzenta na penumbra. Nela não cresciam árvores, e ela estava aberta para o céu. Já brilhavam estrelas em lagos entre praias de nuvens. Barbárvore caminhou encosta acima, quase sem diminuir o passo. De repente, os hobbits viram diante de si uma larga abertura. 2 grandes árvores erguiam-se ali, uma de cada lado, como postes de portões viventes. Mas não havia portão, exceto por seus ramos que se cruzavam e entreciam. À medida que o velho ente se aproximou, as árvores ergueram os galhos e todas as suas folhas palpitaram e farfalharam, pois eram árvores perenes, e suas folhas eram escuras e polidas e reluziam na penumbra. Além delas, havia um amplo espaço plano, como se o piso de um grande salão tivesse sido esculpido no flanco da colina. De ambos os lados, as paredes se inclinavam para o alto até atingirem 50 pés ou mais de altura, e, ao longo de cada parede, estava uma fileira de árvores cuja altura também aumentava à medida que marchavam para dentro.
Na extremidade oposta, a parede de rocha era íngreme, mas na base havia sido escavada para formar uma concavidade rasa de teto arqueado, o único teto do salão, exceto pelos ramos das árvores que no interior faziam sombra a todo o chão, deixando aberta apenas uma trilha larga no meio. Um pequeno regato escapava das nascentes mais acima e, deixando o curso da água principal, descia tinindo pela face nua da parede, derramando-se em gotas de prata como uma fina cortina diante da concavidade arqueada. A água reunia-se de novo em uma bacia de pedra no chão entre as árvores, e dali ela se derramava e fluía para fora ao lado da trilha aberta, para juntar-se ao Entágua em sua jornada através da floresta. Aqui estamos, disse Barbárvore, quebrando seu longo silêncio. Eu vos trouxe por cerca de 70.000 passadas ente, mas não sei o quanto isso equivale na medida de vossa terra. Seja como for, estamos próximos das raízes da última montanha. Parte do nome deste lugar poderia ser Gruta da Nascente, se o transformássemos em vossa língua. Gosto disso. Vamos ficar aqui hoje à noite. Depositou-os na grama entre as fileiras de árvores, e eles o seguiram rumo ao grande arco. Os hobbits notaram então que, à medida que ele andava, seus joelhos mal se dobravam, mas as pernas se abriam em grandes passadas. Primeiro plantavam no chão os dedões, e eram de fato grandes e muito largos, antes de qualquer outra parte dos pés. Por um momento, Barbárvore ficou em pé sob a chuva da nascente que caía e respirou profundamente. Depois riu e passou para dentro. Ali estava uma grande mesa de pedra, mas não havia cadeiras. O fundo da concavidade já estava bem escuro. Barbárvore ergueu 2 grandes recipientes e os pôs sobre a mesa. Pareciam cheios d'água, mas ele pôs as mãos acima deles e imediatamente começaram a reluzir, um com luz dourada e o outro com brilhante luz verde. E a fusão das duas luzes iluminou a concavidade, como se o sol do verão brilhasse através de um teto de folhas jovens. Olhando para trás, os hobbits viram que as árvores do pátio também começavam a reluzir. Primeiro fracamente, porém, cada vez com maior intensidade, até cada folha estar bordejada de luz. Umas de verdes, umas douradas, umas vermelhas como cobre, enquanto os troncos das árvores pareciam colunas moldadas de pedra luminosa. Bem, bem. Agora podemos conversar de novo, comentou Barbárvore. Estais sedentos, eu imagino. Talvez estejais cansados também. Bebei isto. Foi até o fundo da concavidade, e viram então que ali havia vários vasos altos de pedra com tampas pesadas. Ele removeu uma das tampas e mergulhou ali uma grande concha, e com ela encheu 3 tigelas, uma muito grande e 2 menores. Esta é uma casa ente, disse ele, e receio que não haja assentos, mas podeis vos sentar na mesa. Erguendo os hobbits, depositou-os na grande placa de pedra, 6 pés acima do chão, e ali ficaram sentados, balançando os pés e bebendo aos golinhos. A bebida era como água, de fato com um gosto muito parecido ao dos goles que haviam tomado do Entágua perto das bordas da floresta, e ainda assim havia nela um aroma ou sabor que não podiam descrever. Era fraco, mas lhes recordava o cheiro de uma mata distante, trazido de longe à noite por uma brisa fresca. O efeito da bebida começava nos dedos dos pés e subia continuamente por todos os membros, trazendo refrigério e vigor à medida que fluía para cima, bem até as pontas dos cabelos. Na verdade, os hobbits sentiam que o cabelo em suas cabeças chegava a ficar de pé, balançando, enrolando-se e crescendo. Quanto a Barbárvore, ele primeiro lavou os pés na bacia além do arco, e depois esvaziou sua tigela
de um só gole. Um gole comprido e lento. Os hobbits pensaram que ele jamais terminaria. Por fim, voltou a pousar a tigela. Ah, suspirou. Hum. Agora podemos conversar mais facilmente. Podeis sentar-vos no chão, e eu vou me deitar. Isso evitará que esta bebida me suba a cabeça e me ponha a dormir. Do lado direito da concavidade havia um grande leito de pernas baixas, com não mais que alguns pés de altura, com uma espessa camada de relva e samambaias secas. Barbárvore deixou-se descer lentamente sobre ele, só com o mais leve sinal de dobra no meio, até estar todo deitado com os braços atrás da cabeça, olhando para o teto onde rebrilhavam luzes, como um movimento de folhas à luz do sol. Merry e Pippin sentaram-se ao seu lado em almofadas de relva. Agora contai-me vosso relato, e não vos apresseis, disse Barbárvore. Os hobbits começaram a lhe contar a história de suas aventuras desde que haviam deixado a Vila dos Hobbits. Não seguiram uma ordem clara, pois interrompiam um ao outro o tempo todo, e muitas vezes Barbárvore fez parar quem estava falando e voltou a algum ponto anterior ou saltou adiante, fazendo perguntas sobre eventos posteriores. Nada disseram sobre o anel e não lhe contaram por que haviam partido, nem onde estavam indo, e ele não pediu nenhuma razão. Interessou-se imensamente por tudo, pelos Cavaleiros Negros, por Elrond e Valfenda, pela Floresta Velha e Tom Bombadil, pelas Minas de Moria e por Lothlórien e Galadriel. Fez com que descrevesse o condado e sua região várias e várias vezes. Nesse ponto, disse algo estranho. Nunca vedes algum ente por ali, vedes? Perguntou ele. Bem, não entes. Ente esposas é o que eu realmente devia dizer. Ente esposas? Disse Pippin. São mais ou menos como tu? Sim. Bem, não. Agora não sei de verdade, disse Barbárvore pensativo. Mas elas gostariam de vossa terra, portanto só estive pensando. No entanto, Barbárvore interessou-se especialmente por tudo o que dizia respeito a Gandalf, e mais que tudo nos feitos de Saruman. Os hobbits lamentaram muitíssimo saberem tão pouco sobre eles. Só um relato bastante vago de Sam sobre o que Gandalf contara ao conselho. Mas, de qualquer modo, tinham certeza de que o Ugluk e sua tropa vinham de Isengard, e falavam sobre Saruman como sendo seu mestre. Disse Barbárvore, quando finalmente a história havia dado voltas e vagado até a batalha dos orcs com os cavaleiros de Rohan. Bem, isso é um fardo de notícias sem qualquer engano. Não me contastes tudo, não mesmo, nem de longe. Mas não duvido de que estás fazendo o que Gandalf desejaria. Há algo muito grande acontecendo, isso posso ver. E quem sabe fique sabendo o que é em boa hora ou em má hora. Por raiz e ramo, mas é um assunto estranho. Brota aí uma gente miúda que não está nas antigas listas. E eis, os 9 cavaleiros esquecidos reaparecem para caçá-los, e Gandalf os leva numa grande viagem. E Galadriel os abriga em Caras Galadon. E orcs os perseguem por todas as léguas das terras selváticas. Deveras parecem ter sido apanhados em uma grande tempestade. Espero que sobrevivam a ela. E quanto a ti? Perguntou Merry. Não me ocupei com as grandes guerras, disse Barbárvore. Elas dizem respeito principalmente aos elfos e aos homens. Isso é a fazer dos magos. Os magos estão sempre ocupados com o futuro. Não gosto de me preocupar com o futuro. Não estou totalmente do lado de ninguém, porque ninguém está totalmente do meu lado, se me entendem.
Ninguém cuida das matas como cuido delas, nem mesmo os elfos hoje em dia. Ainda assim, simpatizo mais com os elfos que com os outros. Foram os elfos que nos curaram da mudez muito tempo atrás, e essa foi uma grande dádiva que não pode ser esquecida, apesar de nossos caminhos terem se separado desde então. E há algumas coisas, é claro, de cujo lado eu totalmente não estou. Sou totalmente contrário a elas. Esses Burarum. Outra vez deu um ribombo grave de desgosto. Esses orcs e seus mestres. Estava ansioso quando a sombra jazia sobre Treva Mata, mas quando ela se mudou para Mordor, não me preocupei por algum tempo. Mordor é muito longe daqui, mas parece que o vento está virando para leste, e o murchar de todas as matas pode estar se aproximando. Nada existe que um velho ente possa fazer para deter essa tempestade. Ele precisa sobreviver-lhe ou rachar. Mas agora Saruman. Saruman é um vizinho. Não posso fazer vista grossa a ele. Preciso fazer alguma coisa, suponho. Ultimamente perguntei-me muitas vezes o que deveria fazer com Saruman. Quem é Saruman? Perguntou Pippin. Sabes alguma coisa sobre sua história? Saruman é um mago, respondeu Barbárvore. Mais do que isso não posso dizer. Não conheço a história dos magos. Apareceram primeiro depois que os grandes navios vieram por sobre o mar. Mas se vieram com os navios, não sou capaz de dizer. Saruman era considerado grande entre eles, creio. Ele desistiu de vagar por aí e se ocupar dos assuntos dos homens e elfos faz algum tempo. Vos direis que faz muitíssimo tempo. E estabeleceu-se em Angrenost, ou Isengard, como os homens de Horn dizem. Estava muito quieto no começo, mas sua fama começou a crescer. Foi escolhido para ser o chefe do Conselho Branco, dizem, mas isso não acabou muito bem. Agora pergunto-me se mesmo naquele tempo Saruman não estava se voltando para maus caminhos. Mas, de qualquer modo, ele não costumava dar trabalho aos vizinhos. Eu costumava conversar com ele. Houve um tempo em que ele sempre caminhava por minhas matas. Era polido naquela época, sempre pedindo minha licença, pelo menos quando me encontrava, e sempre disposto a escutar. Contei-lhe muitas histórias que jamais teria descoberto sozinho, mas ele nunca me restituiu do mesmo modo. Não consigo me lembrar de que jamais tenha me contado alguma coisa. E foi ficando cada vez mais desse modo. Seu rosto, como recordo, não o tenho visto por muito tempo, se tornou como janelas no muro de pedra. Janelas com venezianas por dentro. Acho que agora compreendo o que ele pretende. Está conspirando para se tornar um poder. Tem uma mente de metal e rodas, e não se preocupa com os seres que crescem, exceto na medida em que lhe serve no momento. E agora está claro que é um traidor sombrio. Meteu-se com gente imunda, com os orcs. Brrr, pior que isso. Andou fazendo alguma coisa com eles, algo perigoso. Pois esses Isengardenses são mais parecidos com os homens malignos. Uma marca dos seres malvados que vieram na grande treva é que não suportam o sol. Mas os orcs de Saruman não suportam, mesmo que o odeiem. Pergunto-me o que ele fez. São os homens que ele arruinou ou misturou as raças dos orcs e dos homens? Esse seria um mal sombrio. Barbárvore ribombou por um momento, como se pronunciasse alguma maldição entesca, profunda e subterrânea. Algum tempo atrás comecei a me perguntar como os orcs ousavam passar tão livremente por minhas matas. Prosseguiu ele. Só ultimamente percebi que a culpa era de Saruman, e que há muito ele estivera espionando todos os caminhos e descobrindo meus segredos. Ele e sua gente imunda estão produzindo devastação agora. Lá nas bordas estão derrubando árvores, boas árvores. Algumas das árvores eles simplesmente abatem e deixam apodrecer. Isso é injúria de orc.
mas a maioria é picada e levada para alimentar os fogos de horta de Orphanc. Sempre a fumaça subindo de Isengard nesses dias. Maldito seja, raiz e ramo. Muitas daquelas árvores eram minhas amigas. Criaturas que eu conhecia desde a noz e a bolota. Muitas tinham suas próprias vozes que agora estão perdidas para sempre. E há desertos de tocos e sarças onde outrora havia arvoredos cantantes. Estive ocioso. Deixei as coisas fugirem ao controle. Isso precisa parar. Barbárvore ergueu-se do leito com um arranco. Pôs-se de pé e bateu com a mão na mesa. Os recipientes de luz tremeram e emitiram para cima 2 jatos de chama. Houve um tremeluzir em seus olhos como um fogo verde, e sua barba se projetava, rígida como uma grande vassoura. Eu vou parar isso, disse com estrondo. E vós haveis de vir comigo. Podeis ser capazes de me ajudar. Desse modo, também ajudareis vossos próprios amigos, pois se Saruman não for impedido, Rohan e Gondor terão um inimigo às costas, assim como pela frente. Nossas estradas andam juntas. A Isengard. Iremos contigo, afirmou Merry. Faremos o que pudermos. Sim, disse Pippin. Gostaria de ver a Mão Branca derrotada. Gostaria de estar lá, mesmo se não tiver muita utilidade. Jamais hei de esquecer o Gluck e a travessia de Rohan. Bom, bom, exclamou Barbárvore. Mas falei apressadamente. Não podemos ser apressados. Fiquei esquentado demais. Preciso me refrescar e pensar, pois é mais fácil gritar pare do que fazê-lo. Caminhou até o arco e passou algum tempo de pé sob a chuva da nascente que caía. Depois riu, sacudiu-se e onde quer que as gotas d'água caíssem dele até o chão, reluzentes, elas brilhavam como centelhas vermelhas e verdes. Voltou, deitou-se de novo no leito e ficou em silêncio. Algum tempo depois, os hobbits o ouviram murmurando de novo. Parecia estar contando nos dedos. Fangorn, Finglas, Fladrif. Sim, sim, suspirou. O problema é que restam tão poucos de nós, disse ele voltando-se para os hobbits. Só restam 3 dos primeiros entes que caminhavam nas matas antes da treva. Apenas eu, Fangorn, e Finglas e Fladrif. Esses são os seus nomes élficos. Podeis chamá-los de mecha de folha e casca de pele, se assim preferirdes. E dentre nós 3, mecha de folha e casca de pele não são muito úteis neste a fazer. Mecha de folha tornou-se sonolento, quase arvoresco, podereis dizer. Deu de ficar parado a sós, meio adormecido, durante todo o verão, com a relva alta dos prados em torno dos joelhos. Coberto de cabelos folhosos ele está. Costumava animar-se no inverno, mas ultimamente, assim mesmo, tem estado sonolento demais para andar longe. Casca de Pele vivia nas encostas das montanhas a oeste de Isengard. Foi lá que aconteceram os piores problemas. Foi ferido pelos orcs e grande parte de sua gente e seus pastores de árvores foi assassinada e destruída. Ele subiu aos lugares altos, entre as pétalas que mais ama, e não quer descer. Ainda assim, ouso dizer que eu poderia reunir uma boa companhia da nossa gente mais jovem, se puder fazê-los compreender a necessidade, se eu puder estimulá-los. Não somos gente apressada. Que pena que existem tão poucos de nós. Por que há tão poucos, se vivesses por tanto tempo nesta região? Perguntou Pippin. Morreram muitos? Oh, não, disse Barbárvore. Nenhum morreu de dentro, como podereis dizer. Alguns, é claro, tombaram nas ocorrências malignas dos longos anos, e mais ainda tornaram-se arvorescos. Mas nunca houve muitos de nós e não aumentamos em número. Não tem havido entinhos, crianças, direis, não por um período de anos terrivelmente longo. Perdemos as intesposas, vós sabeis. Que coisa triste,
exclamou Pippin. Como foi que morreram todas? Elas não morreram, disse Barbárvore. Eu nunca disse morreram. Nós as perdemos, eu disse. Nós as perdemos e não conseguimos encontrá-las, deu um suspiro. Eu pensava que a maioria das pessoas sabia disso. Canções sobre a busca dos entes pelas esposas foram cantadas entre os elfos e os homens, desde Treva-Mata até Gondor. Elas não podem estar totalmente esquecidas. Bem, receio que as canções não chegaram ao oeste, por sobre as montanhas até o condado, disse Merry. Não queres nos contar mais, ou cantar-nos uma das canções? Sim, farei isso, deveras, respondeu Barbárvore, parecendo contente com o pedido. Mas não consigo a contar adequadamente, só em resumo. E depois precisamos encerrar nossa conversa. Amanhã temos conselhos para convocar, e trabalho para fazer, e quem sabe uma jornada para começar. É uma história um tanto estranha e triste, prosseguiu ele após uma pausa. Quando o mundo era jovem e as matas eram amplas e selvagens, os entes e as esposas, e havia entes elas, então, a graça de Fimbrefil, da pé de vara de pés leves, nos dias de nossa juventude. Caminhavam juntos e moravam juntos, mas nossos corações não seguiram crescendo do mesmo modo. Os entes deram seu amor a coisas que encontravam no mundo, e as esposas deram seu pensamento a outras coisas, pois os entes amavam as grandes árvores e as matas selvagens e as encostas dos altos morros, e bebiam das torrentes das montanhas, e só comiam as frutas que as árvores deixavam cair em sua trilha, e aprendiam com os elfos e falavam com as árvores. Mas as esposas davam suas mentes às árvores menores, e aos prados à luz do sol além dos pés das florestas, e viam os abrunhos na moita, e a maçã silvestre, a cereja florindo na primavera, e as ervas verdes nas terras alagadas no verão, e aos capins dando sementes nos campos do outono. Não queriam falar com esses seres, mas desejavam que ouvissem e obedecessem ao que lhes fosse dito. As esposas os mandaram crescer de acordo com seus desejos e dar folha e fruto ao seu agrado, pois as esposas queriam ordem, abundância e paz, e com isso queriam dizer que as coisas deviam permanecer onde as tinham colocado. Assim, as esposas fizeram jardins para neles viverem. Mas nós entes seguimos vagando e só de vez em quando chegávamos aos jardins. Então, quando a treva chegou no norte e as esposas atravessaram um grande rio e fizeram novos jardins e cultivaram novos campos, e nós as vimos mais raramente. Depois que a terra foi derrotada, a terra das esposas floriu ricamente e seus campos eram repletos de grãos. Muitos homens aprenderam os ofícios das esposas e muitos os honravam. Mas nós éramos para eles apenas uma lenda, um segredo no coração da floresta. Porém, ainda estamos aqui, enquanto todos os jardins das esposas estão baldios. Agora os homens os chamam de terras castanhas. Lembro-me de que foi muito tempo atrás, no tempo da guerra entre Sauron e os homens do mar, que me acometeu o desejo de rever Fimbrefil. Ela ainda era muito bela aos meus olhos da última vez que a vi, apesar de diversa da entezela de outrora, pois as esposas foram curvadas e amorenadas por sua labuta. Seus cabelos foram crestados pelo sol até o tom do trigo maduro, e suas faces eram como maçãs vermelhas. Porém, seus olhos ainda eram os olhos de nosso próprio povo. Atravessamos o Anduin e chegamos à sua terra, mas encontramos um deserto. Estava tudo queimado e desarraigado, pois a guerra passara por ela. Mas as esposas não estavam lá. Por muito tempo chamamos e por muito tempo buscamos, e perguntamos a toda a gente que encontrávamos em que direção haviam ido as esposas. Alguns diziam que jamais as viram,
e alguns diziam que as haviam visto caminhando rumo ao oeste, e alguns diziam ao leste, e outros ao sul. Mas em nenhum lugar onde fôssemos pudemos encontrá-las. Nosso pesar foi muito grande. Porém a mata selvagem nos chamava e retornamos a ela. Por muitos anos costumávamos sair de tempos em tempos e procurar as intesposas, caminhando em toda parte e chamando-as por seus belos nomes. Mas à medida que o tempo passava, saíamos mais raramente e vagávamos menos longe. E agora as intesposas são somente uma lembrança para nós, e nossas barbas estão compridas e cinzentas. Os elfos fizeram muitas canções acerca da busca dos entes, e algumas das canções passaram línguas dos homens. Mas não fizemos canções sobre isso, contentando-nos em recitar seus belos nomes quando pensávamos nas intesposas. Acreditamos que poderemos nos reencontrar em algum tempo vindouro, e quem sabe, achemos algures numa terra onde possamos viver juntos e ambos ficarmos contentes. Mas está pressagiado que isso dar-se apenas quando ambos tivermos perdido tudo o que temos agora. E bem pode ser que essa época esteja finalmente se aproximando. Pois se outrora Sauron destruiu os jardins, parece provável que o inimigo de hoje murche todas as matas. Havia uma canção élfica que falava disso, ou pelo menos assim a compreendo. Costumava ser cantada em toda a extensão do grande rio. Nunca foi uma canção entesca, vede bem. Teria sido uma canção muito comprida em entês. Mas nós a conhecemos de cor e cantarolamos vez por outra. É assim que fica em vossa língua. Ente. As folhas abrem na primavera, na folha a seiva resta. A luz no córrego da floresta e o vento sopra a testa. É longo o passo, o alento é fundo e o monte já degela. Retorna a mim, retorna e diz que minha terra é bela. Ente esposa. Ao campo a primavera chega e ao trigo a brotar. Qual neve alva estão flores abrindo no pomar. Com chuva e sol a terra estão fragrâncias mil revela. Eu fico aqui, a ti não vou, pois minha terra é bela. Ente, quando o verão no vasto mundo, e em ouro meridiano, sob folhas sonham árvores seu sonho cotidiano. Nas verdes, frescas matas sopra o vento oeste, ainda. Retorna a mim, retorna e diz que minha terra é linda. Ente esposa. Aquece a fruta o verão e o arbusto enfeita. A palha é ouro, a alva a espiga, na vila a colheita. Derrama o mel, incha a maçã, o vento oeste brinda. Eu fico aqui à luz do sol, pois minha terra é linda. Ente. O inverno vem selvagem e devora mate e monte. As árvores abate, a treva toda e horizonte. Com vento leste a arquejar na chuva inclemente. Hei de buscar-te e chamar-te, eu volto novamente. Ente esposa. O inverno vem, o canto cessa, as trevas já desabam. Está partido o ramo nu, a luz e a faina acabam. Hei de buscar-te e esperar-te, com o encontro em mente. Juntos iremos pela estrada na chuva inclemente. Ambos. Juntos iremos pela estrada que no oeste finda. Os corações repousarão em terra longe ainda. Barbárvore concluiu sua canção. E é assim que é, disse ele. El fica claro, despreocupada, de palavras rápidas e acaba logo. Ouso dizer que é bem bonita, mas os entes poderiam dizer mais sobre o lado deles se tivessem tempo. Mas agora vou ficar de pé e dormir um pouco. Onde ficareis de pé? Normalmente nos deitamos para dormir, respondeu Mary. Vamos ficar muito bem onde estamos. Deitar para dormir, disse Barbárvore. Ora, é claro que deitais. Hum. Estava me esquecendo.
Cantar essa canção me recordou os velhos tempos. Quase pensei que estava falando com os jovens dentinhos. Quase pensei. Bem, podeis deitar no leito. Vou ficar em pé na chuva. Boa noite. Merry e Pippin subiram no leito e se enrodilharam na relva e samambaia macias. Eram frescas de aroma doce e mornas. As luzes minguaram e o luzir das árvores se extinguiu. Mas lá fora, sob o arco, podiam ver o velho barbárvore de pé, imóvel, com os braços erguidos acima da cabeça. As estrelas brilhantes espiavam do céu e iluminavam a água que caía, derramando-se em seus dedos e cabeça, e pingava, pingava, em centenas de gotas de prata a seus pés. Escutando o tinido das gotas, os hobbits caíram no sono. Acordaram e deram com um sol frio brilhando no grande pátio no piso da concavidade. Farrapos de nuvens altas estavam no firmamento, correndo com um forte vento do leste. Barbárvore não estava à vista, mas enquanto Merry e Pippin se banhavam na bacia junto ao arco, ouviram-no trauteando e cantando, enquanto subia pela trilha entre as árvores. Ho! Bom dia, Merry e Pippin, ribombou ele quando os viu. Dormis muito. Hoje já percorri muitas centenas de passadas. Agora vamos tomar um gole e ir ao encontro. Preferi entebate. Serviu-lhes 2 tigelas cheias de um jarro de pedra, mas de um jarro diferente. O gosto não era o mesmo da noite anterior. Era mais terroso e rico, mais nutritivo e semelhante a alimento, por assim dizer. Enquanto os hobbits bebiam, sentados na beira do leito e mordiscando pedacinhos de biscoito élfico, mais por sentirem que comer era parte necessária do desejum do que por se sentirem famintos. Barbárvore estava em pé, cantarolando em entês ou élfico, em alguma língua estranha, e erguendo os olhos para o céu. Onde é o encontro? Pippin arriscou-se a perguntar. Hã? Encontro? Perguntou Barbárvore, piscando, virando-se. Não é um lugar, é uma reunião de entes, que hoje em dia não acontece com frequência, mas consegui que um bom número prometesse vir. Vamos nos reunir no lugar onde sempre nos reunimos. Os homens o chamam de Val Arcano. Fica ao sul daqui. Temos de estar lá antes do meio-dia. Logo partiram. Barbárvore carregou os hobbits nos braços como no dia anterior. Na entrada do pátio virou à direita, passou por cima do riacho e saiu caminhando rumo ao sul, ao longo dos sopés de grandes encostas revoltas, onde as árvores eram escassas. Acima delas, os hobbits viram capões de bétulas e sorveiras e, além delas, escuros pinheirais que se elevavam. Logo Barbárvore se desviou um pouco das colinas e mergulhou em bosques profundos, onde as árvores eram maiores, mais altas e mais espessas do que os hobbits já haviam visto antes. Por algum tempo tiveram uma leve sensação de sufoco que tinham percebido da primeira vez em que se aventuraram em Fangorn. Mas logo ela passou. Barbárvore não falava com eles. Cantarolava para si, de modo grave e pensativo. Mas Merry e Pippin não perceberam palavras de verdade. Soava como bum, bum, rum, bum, burrar, bum, bum, darar, bum, darar, bum. E assim por diante, com constante mudança de nota e ritmo. Vez por outra, pensaram ouvir uma resposta, um zumbido ou tremor de som que parecia sair da terra ou de ramos acima de suas cabeças, ou talvez dos caules das árvores. Mas Barbárvore não parou nem virou a cabeça para nenhum lado. Fazia tempo que estavam a caminho. Pippin tentara contar as passadas de Ent, mas fracassara perdendo a conta por volta das 3.000, quando Barbárvore começou a reduzir o passo. Subitamente parou, depositou os hobbits
e ergueu as mãos enroladas até a boca, fazendo com elas um tubo oco. Depois soprou ou chamou através delas. Um grande hum ressoou como uma trompa de voz grave nas matas e pareceu ecoar nas árvores. Veio de longe, de várias direções, um semelhante, que não era eco e sim resposta. Então Barbárvore empoleirou Merry e Pippin nos ombros e saiu caminhando outra vez, emitindo de quando em quando outro chamado de trompa. E a cada vez as respostas vinham mais altas e próximas. Desse modo, acabaram chegando ao que parecia ser uma parede impenetrável de escuras árvores perenes. Árvores de um tipo que os hobbits jamais tinham visto antes. Ramificavam-se logo nas raízes e estavam densamente recobertas de folhas escuras e lustrosas, como as de vinho sem espinhos, e traziam muitas espigas florais rijas e verticais, com grandes rebentos brilhantes cor de oliva. Virando-se para a esquerda e contornando essa enorme sebe, em algumas passadas Barbárvore chegou a uma entrada estreita. Atrás dela passava uma trilha gasta que subitamente mergulhava por uma encosta longa e íngreme. Os hobbits viram que estavam descendo a um grande recôncavo redondo, quase como uma bacia, muito largo e fundo, com uma borda coroada pela escura sebe de árvores perenes. O interior era liso e coberto de grama, e não havia árvores, exceto 3 bétulas prateadas, muito altas e bonitas, que se erguiam no fundo da bacia. 2 outras trilhas conduziam ao fundo do recôncavo, do oeste e do leste. Diversos entes já haviam chegado, mas deles desciam pelas outras trilhas, e agora alguns estavam seguindo Barbárvore. À medida que se aproximaram, os hobbits examinaram. Tinham esperado ver algumas criaturas tão parecidas com Barbárvore como um hobbit se parece com o outro, aos olhos de um estranho, seja como for. E surpreenderam-se muito ao não verem nada disso. Os entes eram tão diferentes entre si como árvores de árvores. Alguns tão diferentes como uma árvore de outra com o mesmo nome, mas crescimento e histórias bem diferentes. E alguns tão diferentes como uma espécie de árvore da outra, como a bétula da faia, o carvalho do abeto. Havia alguns entes mais velhos, barbudos e retorcidos, como árvores sãs, porém antigas, apesar de nenhum parecer tão antigo quanto Barbárvore. E havia entes altos e fortes, de membros retos e pele lisa, como árvores da floresta no seu apogeu. Mas não havia entes jovens, não havia rebentos. No total, cerca de 2 dúzias estavam de pé no amplo fundo gramado do recôncavo, e outro tanto entrava marchando. De início, Merry e Pippin se impressionaram mormente com a variedade que viam, as muitas formas e cores, as diferenças de contorno, a altura e comprimento das pernas e braços, e o número de dedos dos pés e das mãos, qualquer coisa entre 3 e 9. Alguns pareciam mais ou menos aparentados com Barbárvore, e lhes recordavam faias ou carvalhos. Mas havia outros tipos. Alguns lembravam o castanheiro. Entes de pele parda com grandes mãos e dedos espalhados e pernas curtas e grossas. Alguns lembravam o freixo. Entes altos, retos e cinzentos com mãos de muitos dedos e pernas compridas. Alguns o abeto, os entes mais altos, e outros a bétula, sorveira e a tilha. Mas quando todos os entes se reuniram em torno de Barbárvore, inclinando levemente as cabeças, murmurando com suas vozes lentas e musicais, e olhando os estranhos longa e atentamente, então os hobbits viram que eram todos da mesma espécie, e tinham todos os mesmos olhos, nem todos tão velhos e profundos como os de Barbárvore, mas todos com a mesma expressão lenta, constante, pensativa, e o mesmo reluzir verde. Assim que toda a companhia estava reunida,
plantada em um círculo amplo em redor de Barbárvore, começou uma conversa curiosa e ininteligível. Os entes começaram a murmurar devagar. Primeiro, juntou-se um e depois outro, até que todos cantarolavam juntos num longo ritmo ascendente e descendente, ora mais alto de um lado do círculo, ora minguando ali, e erguendo-se a um grande ribombo do outro lado. Apesar de não ser capaz de captar nem entender qualquer palavra, supunha que a língua era entês, Pipe inicialmente achou o som muito agradável de escutar, mas gradativamente sua atenção hesitou. Parece professor de filosofia falando. Muito tempo depois, e o cantarolar não dava mostras de afrouxar, deu consigo pensando se, visto que o entês era uma língua tão desapressada, já tinham avançado além do meio-dia, e se Barbárvore faria a chamada, quantos dias levaria para cantar todos os seus nomes? Pergunto-me como se diz em entês sim ou não, pensou. Bocejou. Barbárvore imediatamente se deu conta dele. Ah. Ei, meu Pippin, disse ele, e os outros entes interromperam seu canto. Sois um povo apressado, já me esquecia, e de qualquer modo é cansativo ouvir uma fala que não se entende. Podeis descer agora. Disse vossos nomes ao encontro, e eles vos viram e concordaram que não sois orcs, e que seja posto um novo verso nas antigas listas. Ainda não passamos disso, mas é serviço rápido para um encontro. Tu e Mary podeis passar do recôncavo se quiserdes. Há um poço de boa água, se precisardes de refrigério, lá longe na ribanceira norte. Ainda há algumas palavras a serem ditas, antes que o encontro comece de fato. Virei a ter convosco outra vez e vos contarei como vão as coisas. Pôs os hobbits no chão. Antes de saírem andando, fizeram uma profunda mesura. Esse feito pareceu divertir muitos entes, a julgar pelo tom de seus murmúrios e pelo reluzir de seus olhos. Mas logo se voltaram para seus próprios afazeres. Merry e Pippin subiram pela trilha que vinha do oeste e olharam pela abertura da grande sebe. Longas encostas cobertas de árvores se erguiam na beira do recôncavo, e além delas, acima dos abetos da crista mais longínqua, erguia-se afiado e branco o pico de uma alta montanha. Ao sul, à esquerda, podia ver a floresta descendo para a longura cinzenta. Ali, bem longe, havia um lampejo verde pálido que Merry supôs ser um vislumbre das planícies de Rohan. Eu me pergunto onde fica Isengard, disse Pippin. Não sei bem onde estamos, comentou Merry. Mas aquele pico provavelmente é o Mefedras. E até onde me lembro, o anel de Isengard fica numa bifurcação ou numa fenda profunda no fim das montanhas. Provavelmente está lá embaixo, atrás desta grande crista. Parece haver uma fumaça ou névoa a colar à esquerda do pico, não acha? Como se parece Isengard? Indagou Pippin. De qualquer jeito, pergunto-me o que os entes podem fazer a respeito. Eu também, disse Merry. Isengard é uma espécie de anel de rochas ou colinas, eu acho. Com um espaço plano no interior e uma ilha ou pilar de rocha no meio, chamado Orthanc. Saruman tem uma torre em cima dele. Há um portão, quem sabe mais de um, na muralha circundante, e creio que há um riacho que a atravessa. Vem das montanhas e continua fluindo através do desfiladeiro de Rohan. Não parece o tipo de lugar que os entes possam enfrentar. Mas tem uma sensação esquisita sobre esses entes. De algum modo, não acho que sejam assim tão seguros nem, bem, tão engraçados como parecem. Parecem lentos, estranhos e pacientes, quase tristes. E ainda assim acredito que poderiam ser incitados. Se isso acontecer, eu prefiro não estar do outro lado. Sim, assentiu Pippin. Sei o que quer dizer. Pode haver toda a diferença entre uma vaca velha sentada, mastigando, pensativa,
e um touro arremetendo, e a mudança pode ocorrer de repente. Pergunto-me se Barbárvore os incitará. Tenho certeza de que pretende tentar, mas eles não gostam de ser incitados. Barbárvore ficou incitado ontem à noite e depois voltou a esconder tudo outra vez. Os hobbits deram uma volta. As vozes dos entes ainda subiam e desciam em seu conclave. O sol já se erguera o bastante para espiar por cima da alta sebe. Brilhava nos topos das bétulas e iluminava o lado norte do recôncavo com uma luz amarela e fria. Ali viram uma pequena fonte rebrilhante. Caminharam ao longo da beira da grande bacia ao pé das árvores perenes. Era agradável sentir outra vez a grama fresca em torno dos dedos dos pés e não ter pressa. E depois desceram até a água que esguichava. Beberam um pouco, um trago limpo, frio, picante, e sentaram-se numa pedra musgosa, observando as manchas de sol na grama e as sombras das nuvens navegantes que passavam sobre o piso do recôncavo. O murmúrio dos entes prosseguia. Parecia um lugar muito estranho e remoto, fora do seu mundo. E longe de tudo que já lhes acontecera. Foram acometidos de grandes saudades dos rostos e das vozes de seus companheiros, especialmente de Frodo e Sam e de Passo Largo. Por fim, fez-se uma pausa nas vozes dos entes, e erguendo os olhos, eles viram Barbárvore vindo em sua direção com outro ente ao seu lado. Aqui estou eu de novo, disse Barbárvore. Estais vos cansando ou vos sentis impacientes? Hã? Bem, receio que não podeis vos impacientar ainda. Terminamos a primeira etapa agora, mas ainda tenho de explicar as coisas outra vez àqueles que vivem muito longe daqui, longe de Isengard, e àqueles com quem não consegui me comunicar antes do encontro, e depois disso vamos ter de decidir o que fazer. No entanto, decidir o que fazer não demora tanto para os entes quanto repassar todos os fatos e eventos sobre os quais precisam decidir. Mesmo assim, não adianta negar. Ainda passaremos muito tempo aqui, alguns dias, muito provavelmente. Por isso eu vos trouxe um companheiro. Ele tem uma casa de ente aqui perto. Bregalad é seu nome élfico. Ele diz que já se decidiu e não precisa permanecer no encontro. Ele é a coisa mais próxima que temos de um ente apressado. Deveis vos dar bem. Adeus. Barbárvore voltou-se e os deixou. Bregalari passou algum tempo esquadrinhando solenemente os hobbits, e eles o olharam, perguntando-se quando ele daria algum sinal de pressa. Era alto e parecia ser um dos entes mais jovens. Tinha pele lisa e brilhante nos braços e nas pernas. Seus lábios eram corados, e seus cabelos de um verde acinzentado. Era capaz de se dobrar e balançar como uma árvore esbelta ao vento. Por fim ele falou, e sua voz, apesar de ressoante, era mais aguda e nítida que a de Barbárvore. Meus amigos, vamos dar uma caminhada, disse ele. Eu sou Bregalad. Isso é tronco esperto em vossa língua. Mas é apenas um apelido, é claro. Chamaram-me assim desde que eu disse sim a um ente mais velho, antes que ele terminasse a pergunta. Também bebo depressa e saio enquanto alguns ainda estão molhando as barbas. Vinde comigo. Estendeu 2 braços bem formados e deu a cada hobbit uma mão de dedos compridos. Por todo aquele dia perambularam nas matas com ele, cantando e rindo, pois Tronco Esperto ria com frequência. Ria quando o sol saía de trás de uma nuvem. Ria quando topavam com um riacho ou uma nascente. Então se abaixava e salpicava os pés e a água e a cabeça com água. Ria às vezes de algum som ou sussurro nas árvores. Sempre que via um pé de sorveira, parava por um instante de braços estendidos e cantava, e oscilava ao cantar.
Ao cair da noite, levou-os à sua casa de ente. Nada mais que uma pedra musgosa posta sobre torrões de grama embaixo de uma ribanceira verde. Pés de sorveira cresciam em círculo ao redor dela, e havia água, como em todas as casas de entes. Uma nascente que borbulhava da ribanceira. Conversaram um pouco enquanto a escuridão caía na floresta. Não muito longe podiam-se ouvir as vozes do encontro que ainda prosseguiam, mas pareciam agora mais graves e menos sossegadas. E vez por outra uma grande voz se erguia em música aguda e acelerada, enquanto todas as demais minguavam. Mas, ao seu lado, Bregalade falava suavemente na própria língua deles, quase sussurrando, e ficaram sabendo que ele pertencia a gente de casca de pele, e que a região onde haviam morado fora destroçada. Isso pareceu aos hobbits bem suficiente para explicar sua pressa, pelo menos em se tratando de orcs. Havia pés de sorveira em meu lar, disse Bregalade, suave e tristemente. Pés de sorveira que criaram raízes quando eu ainda era um entinho. Muitos anos atrás, na quietude do mundo. Os mais velhos foram plantados pelos entes para tentar agradar as esposas, mas elas os olharam e sorriram, e disseram saber onde cresciam flor mais branca e fruto mais rico. Porém, não há árvores de toda essa raça do povo da rosa que sejam tão belas para mim. E aquelas árvores cresceram e cresceram até a sombra de cada uma ser como um salão verde, e seus frutos vermelhos no outono eram um fardo, e uma beleza e um prodígio. Os pássaros costumavam apinhar-se ali. Gosto de pássaros, mesmo quando tagarelam, e a sorveira tem de sobra. Mas os pássaros se tornaram hostis e cobiçosos, e dilaceraram as árvores, e lançavam os frutos ao chão e não os comiam. Então vieram os orcs com os machados e derrubaram minhas árvores. Cheguei e as chamei por seus longos nomes, mas elas não palpitaram. Elas não ouviram nem responderam. Jaziam mortas. Ó Orofarne, lacemista, carne mírie, sorveira mansa, na tua trança alva a flor se abria. Sorveira minha, que brilho tinha no verão um dia. Casca qual neve, a folha leve, a voz tão clara soa. Na tua ramada tão dourada levavas a coroa. Sorveira morta, ainda porta a trança, cinza e fria. Coroa tombada, voz calada que o tempo distancia. Ó Orofarne, lacemista, carne mírie. Os hobbits adormeceram ao som do suave canto de Bregalade, que parecia lamentar em muitas línguas a queda de árvores que ele amara. Passaram o dia seguinte também em companhia dele, mas não se afastaram muito de sua casa. A maior parte do tempo ficaram sentados em silêncio, sob o abrigo da ribanceira, pois o vento estava mais frio e as nuvens mais próximas e cinzentas. Havia pouca luz do sol, e ao longe as vozes dos entes no encontro ainda subiam e desciam, às vezes altas e fortes, às vezes baixas e tristes, às vezes acelerando, às vezes lentas e solenes, como um canto fúnebre. Veio uma segunda noite, e ainda os entes mantinham o conclave sob nuvens apressadas e estrelas caprichosas. Rompeu o terceiro dia, triste e ventoso. Ao nascer do sol, as vozes dos entes se ergueram em grande clamor e depois se reduziram de novo. À medida que a manhã avançava, o vento amainou e o ar se tornou pesado com expectativa. Os hobbits podiam ver que Bregalade agora escutava atento, apesar de para eles, no fundo do vale de sua casa de ente, o som do encontro ser débil. Veio a tarde e o sol, rumando a oeste na direção das montanhas, emitia longos raios amarelos por entre as fendas e fissuras das nuvens. Subitamente deram-se conta de que tudo estava muito quieto. Toda a floresta estava parada em silêncio e à escuta. Claro,
As vozes dos entes haviam cessado. O que isso significava? Bregalad estava de pé, ereto e tenso, olhando para o norte na direção de Valarcano. Então, com um estrondo, veio um grande grito ressoante. Ha! Hum! Ha! As árvores estremeceram e se dobraram, como se uma rajada de vento as tivesse atingido. Houve outra pausa, e então começou uma música de marcha como tambores solenes, e por cima das batidas de ribombos rolantes brotaram vozes que cantavam alto e forte. Com furor, com rufar de tambor. Tá, rum, tá, rum, da, rum, da, rum. Os entes estavam chegando, cada vez mais perto, e alto ergueu-se sua canção. Com furor, com trompa e tambor. Tá, runa, 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 rum. Bregalade apanhou os hobbits e saiu da casa a largos passos. Logo viram a fila marchante que se aproximava. Os entes vinham balançando com grandes passadas, descendo a encosta na direção deles. Barbárvore estava à cabeça deles, e atrás vinham uns 50 seguidores, em fila dupla, marcando o passo com os pés e batendo o ritmo com as mãos nos flancos. À medida que se aproximavam, podia-se ver o reluzir e o bruxulhar de seus olhos. Hum. Aqui chegamos com Ribombo, aqui chegamos enfim, chamou Barbárvore quando avistou Bregalad e os dois hobbits. Vinde, juntai-vos ao encontro, estamos de partida. Estamos de partida a Isengard. A Isengard! Gritaram os entes com muitas vozes. A Isengard! A Isengard! Pode Isengard cercado estar com pedra e tocha. Pode Isengard se resguardar, ser duro e frio qual osso ou rocha. A guerra, a guerra, a guerra, então. Romper a pedra e o portão. Com tronco e galho em transtorno ruge o forno. A guerra, então. A terra escura com fúria dura. O rufar tambor com vigor, com vigor. A Isengard com furor e vigor. Com furor e vigor, com furor e vigor. Assim cantavam eles ao marcharem rumo ao sul. Bregalad, de olhos brilhando, entrou na fila ao lado de Barbárvore. Agora o velho ente tomou os hobbits de volta e os assentou de novo nos ombros. E, assim, montaram altivos à frente da companhia cantante, com os corações batendo e as cabeças erguidas. Apesar de terem esperado que algo acabasse acontecendo, estavam espantados com a mudança que se apossara dos entes. Agora ela parecia tão súbita quanto a irrupção de uma enchente que por muito tempo fora contida por um dique. Afinal, os entes se decidiram bem depressa, não foi? Arriscou-se Pippin a dizer. Algum tempo depois, quando por um momento cessou o canto e só se ouvia a batida de mãos e pés. Depressa? Disse Barbárvore. Sim, deveras. Mais depressa do que eu esperava. Deveras não os vi tão incitados por muitas eras. Nós entes não gostamos de ser incitados, e nunca nos incitamos a não ser que nos seja óbvio que nossas árvores e nossas vidas estão em grande perigo. Isso não acontece nesta floresta desde as guerras de Sauron e dos Homens do Mar. Foi o serviço órquico a derrubada desenfreada. Rahum! Sem nem desculpa ruim de alimentar as fogueiras, que nos enfureceu tanto. E a traição de um vizinho, que nos deveria ter ajudado. Os magos deveriam saber melhor. Eles sabem melhor. Não há maldição em élfico, em entês, nas línguas dos homens suficiente má para tal traição. Abaixo, Saruman! Irei mesmo romper os portões de Isengard? Perguntou Merry. Oh, bem. Nós poderíamos, tu sabes.
Não sabes, talvez, quão fortes somos. Talvez tenha ouvido falar dos Trolls. São extremamente fortes. Mas os Trolls são apenas imitações feitas pelo inimigo na Grande Treva, como o escárnio dos Ents, assim como os Orcs foram dos Elfos. Somos mais fortes que os Trolls. Somos feitos dos ossos da terra. Podemos rachar a pedra como as raízes das árvores, só que mais depressa, muito mais depressa, se nossas mentes forem incitadas. Se não formos derrubados nem destruídos pelo fogo ou pelo impacto da feitiçaria, podemos despedaçar Isengard em estilhaços e fender suas muralhas em entulhos. Mas Saruman tentará impedir-vos, não é? Hum, ah, sim, assim é. Não me esqueci disso. Deveras passei muito tempo pensando a respeito. Mas, tu vês, muitos dos entes são mais jovens que eu, em muitas vidas de árvores. Agora estão todos incitados, e suas mentes estão todas em uma só coisa: romper Isengard. Mas logo vão começar a pensar de novo. Vão esfriar um pouco quando tomarmos nosso trago da tardinha. Que sede havemos de ter! Mas agora que marchem e cantem. Temos um longo caminho a percorrer. E há tempo à frente para pensar. Já alguma coisa ter começado. Barbárvore se ergueu marchando, cantando com os demais por um pouco. Mas algum tempo depois sua voz se reduziu a um murmúrio e silenciou outra vez. Pippin podia ver que sua velha testa estava enrugada e franzida. Por fim ele ergueu os olhos e Pippin podia ver uma expressão triste em seus olhos. Triste, mas não infeliz. Havia uma luz neles como se a chama verde tivesse se aprofundado mais nos escuros poços de seu pensamento. É claro que é bem provável, meus amigos, disse ele lentamente. Bem provável que estejamos indo à nossa ruína. A última marcha dos entes. Mas, se ficássemos em casa e nada fizéssemos, a ruína nos encontraria de qualquer modo, mais cedo ou mais tarde. Esse pensamento há tempos vem crescendo em nossos corações, e é por isso que estamos marchando agora. Não foi uma resolução apressada. Agora, pelo menos, a última marcha dos entes pode valer uma canção, sim, suspirou ele. Podemos ajudar os outros povos antes de nos irmos. Ainda assim, gostaria de ter visto as canções sobre as esposas se tornarem verdade. Gostaria muito de ter visto Fimbrefil outra vez. Mas aí está, meus amigos. As canções, como as árvores, só dão fruto em seu próprio tempo e ao seu próprio modo, e às vezes murcham antes do tempo. Os gigantes seguiram, caminhando a grande velocidade. Haviam descido por uma longa dobra do terreno que caía para o sul. Agora começavam a subir até a alta crista ocidental. As matas ficaram para trás, e eles chegaram a grupos esparsos de bétulas e depois a encostas áridas, onde só cresciam alguns pinheiros desolados. O sol se escondeu atrás do escuro topo da colina em frente. Caiu uma penumbra cinzenta. Pippin olhou para trás. O número de entes havia crescido. Ou o que estava acontecendo? Onde deviam estar as encostas áridas e indistintas que haviam atravessado, ele pensava ver capões de árvores. Mas elas se moviam. Podiam as árvores de Fangorn estar despertas e a floresta se erguendo, marchando a guerra por cima das colinas? Esfregou os olhos, perguntando-se se o sono e a sombra o tinham enganado. Mas os grandes vultos cinzentos avançavam continuamente. Havia um ruído como de vento em muitos galhos. Agora os entes se aproximavam da beira da crista e todas as canções haviam cessado. Caiu a noite e desfez-se o silêncio. Nada se ouvia senão um fraco estremecimento da terra sob os pés dos entes e um farfalhar, a sombra de um sussurro como de muitas folhas à deriva. Por fim, estavam no cume e olharam para uma cova escura lá embaixo.
a grande fenda no fim das montanhas. Nan-Kurnir, o vale de Saruman. A noite jaz sobre Isengard, disse Barbárvore.